Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima CTF, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking na prática. E nesse vídeo a gente vai resolver a máquina Blue nível fácil do TryHackMe. E antes da gente iniciar, eu peço que você se inscreva aqui no canal e acesse guianonima.com para ver todos os nossos links, todas as nossas redes sociais. E é claro que a gente está desenvolvendo aqui, a gente está resolvendo esse desafio e tudo que a gente fizer aqui vai ser com total autorização, até porque a plataforma TryHackMe é feita para isso, é feita para invasão de sistemas, né? Para você treinar, para você praticar, para você aprender. E a gente repudia e não concorda com os conhecimentos que você adquirir aqui, que sejam utilizados para executar aí ações maliciosas, ações que podem prejudicar alguma pessoa, grupo de pessoas ou empresas. Bem, a máquina já iniciou, acabei de iniciar ela aqui, ó, 58 minutos restantes, o padrão é de 1 hora. E como eu disse, é uma máquina de nível fácil, a gente vai falar sobre Windows também nela, assim como foi na nossa última máquina, vamos dizer assim, que ainda está aqui, né? A gente ainda tem as anotações dela aqui, vou apagar inclusive. E vamos lá, vamos dar uma olhadinha na Blue aqui, o que ela traz pra gente. Show. A Blue, ela é uma máquina que fala sobre o Eternal Blue, que é uma vulnerabilidade super famosa e bastante antiga do mundo do Windows, né? Então isso que a gente tem que deixar em pontuação, porque já está aqui inclusive, né? Eternal Blue, a gente já sabe que é essa vulnerabilidade. Então tem coisas que são muito fáceis de serem executadas e é uma máquina que ela tem meio que várias explicações. Ela diz de várias formas o que você tem que fazer, sabe? Então é uma máquina que, tipo, a todo momento ela vai estar dizendo para você, olha, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa e assim por diante. Então é uma máquina bem tranquila para você iniciar os seus estudos. Primeira coisa que ela está pedindo é para a gente fazer um scan nessa máquina, para a gente fazer um scan com Nmap, né, para entender ali o que está rodando. Ela até dá um ponto a ponto, né, um tutorial ali do que você tem que fazer. Vou colocar o IP dela aqui, eu vou colocar o meu IP aqui também, para a gente deixar isso anotado. Acho que não copiou. Não, não copiou. Beleza. Esse aqui é o meu IP, né? Só porque a gente vai precisar disso com toda certeza. Vamos lá. Primeira coisa, ele pede um scan no Nmap. Vamos fazer esse scan aí no modo fast, né? Nmap-F. E aí vamos colocar o IP dela. O IP que aparece ali é o IP da última máquina ou da penúltima máquina que a gente resolveu. Então vamos rodar esse Nmap e entender aqui. Vamos dizer que a gente já rodou. Ele está pedindo o seguinte: quantas portas estão abertas até o número 1000, né? Até a porta 1000. Se a gente for ver aqui, tem só 3, né? Porque o resto passa de 1000. É a 135, 139 e 445. Então são 3 portas até a porta 1000. E aí o que eu vou fazer, né? Ele está pedindo aqui qual que é o MS, né? Existe nessa máquina uma vulnerabilidade, né? Qual que é essa vulnerabilidade, sendo que a configuração dela é MS alguma coisa? Cara, a gente sabe que o nome da máquina é Blue, ela tem Eternal Blue, então esse MS é o MS do Eternal Blue, né? Você até pode fazer aqui um Nmap mais avançado, vamos dizer assim, para que você entenda, né? 135, 139 e 445. É na porta 445 que a gente tem a vulnerabilidade aí de Eternal Blue, né? Posso dar um "-sv", um "-a", colar o meu IP. Opa, copiei sem querer lá. Deixa eu colar o meu IP aqui. Pegar esse meu IP, colar o meu IP, executar para ter uma leitura um pouco mais avançada do que está rodando ali dentro, mas se você pega no Google e digita Eternal Blue, Eternal Blue MS, vai aparecer MS17010, porque essa é a vulnerabilidade do Eternal Blue. Então eu vou colocar aqui já, ó, MS17010. Vamos ver se é isso mesmo. Dá um submit, e é exatamente isso, como já esperado, né? Poderia colocar aqui o Nmap para rodar um script que identificasse isso e etc. Aqui a gente fez uma leitura um pouquinho mais completa, caso seja necessário, tá? Mas isso aqui fica bem óbvio, principalmente para quem já estuda um pouquinho há mais tempo aí na área de segurança.
Agora vamos para a segunda categoria que ela tem aqui, que é... Bugou, né? Pô, bugou legal. Que é o GAN Access. Ou seja, eu tenho que iniciar um Metasploit. Primeira coisa que ela pede para mim é iniciar um Metasploit. Eu vou iniciar um Metasploit aqui. Inclusive, essa parte aqui que está mostrando é da nossa última máquina. Então, se você não assistiu, dá uma olhada no último vídeo depois que acabar esse daqui, tá? Vou iniciar aqui o MSF Console, que é um Metasploit Framework Console. Então, vamos esperar ele iniciar. Ele já vem pré-instalado aí no Linux, no Kali, mas você pode instalar ele por conta própria, bem tranquilo. Esperar ele iniciar aí, demora um pouquinho. E agora o que ele... Já vamos ver o que ele pede, né? Vamos dizer aqui que a gente já iniciou, tá show? Ele tá dizendo assim, você tem que procurar, né? Você tem que procurar um código para... Eu vou colocar no tradutor, vamos facilitar a vida de todo mundo, vai. Encontre o código de exploração que executamos para executarmos contra a máquina. Qual que é o caminho completo desse código? Pô, que código que é esse, né? Afinal, que código que ele está falando? Ele basicamente está falando do MS que a gente acabou de encontrar, né? Do código do MS que a gente acabou de encontrar, o MS 17010. É basicamente isso que ele está falando. Beleza? Aqui já iniciou o meu Metasploit. E como que eu posso, né, encontrar esse cara? É simples. Eu venho aqui no Metasploit, dou um search MS17010. Show. Mostrou um montão de coisa, né, um monte de possibilidades. Mas aqui a gente tem no zero, ó. No zero, a gente tem esse caminho, que é o caminho de exploração do Eternal Blue, né? É o exploit de exploração do Eternal Blue. Então, se eu colocar isso aqui dentro e dar um submit, ele vai dar certo, porque é isso que a gente precisa. Beleza, eu entendi que eu preciso usar esse cara, né? Ele é o zero, é o índice zero, como você viu ali. Então, o que eu preciso fazer aqui, basicamente, é dar um use zero. Pronto, use zero, eu estou usando esse exploit, eu estou usando essa parada aqui, né, esse exploit, mas não tem um payload configurado ainda, ok? Ele diz o seguinte, show options and set, o que é, verifique as opções e preencha o que é requisitado no set, né? Basicamente é isso, tá? Mostre as opções e defina os valores necessários. Qual que é o nome desse valor? Todas as letras maiúsculas para envio. Então ele está dizendo aqui para você verificar o que é necessário no show options. E isso é um comando do MSF. Show options, o que eu preciso setar aqui obrigatoriamente, que não tem, que não existe, ó. Current settings, required. O que é, né? Yes, aqui está como no, então não. Aqui está como no, então não. A princípio é o rhosts, porque o resto já está tudo setado, né? Então é o rhosts, provavelmente. Então eu vou dar um rhosts. Vamos dar um submit. É isso aí. Eu preciso, inclusive, setar o rhosts. O que é o rhosts? É o meu alvo. É o meu target. É o meu remote host. Então, esse meu target eu preciso setar. Se eu não setar ele, eu não consigo executar esse cara. Então, eu vou dar um set rhosts. Vou pegar o IP da minha máquina. Vou copiar aqui. E setei o rhosts. Tem um ponto aqui que é importante. Você está vendo aqui no lhosts, que é o localhost, ou seja, é o IP para fazer o reverse shell, é o IP da minha máquina, que ele está com o IP da minha placa de rede local, 192.168. Só que isso nunca vai conectar, porque a minha máquina, ela esse IP não se comunica com a VM, não se comunica com a plataforma do TryHackMe. Então, para solucionar isso, eu preciso do meu IP. Eu preciso setar o IP do meu TryHackMe aqui dentro. Então, eu dou um set lhosts e seto o meu IP aqui para ele fazer a conexão do reverse shell, beleza? Então, isso é importante. Feito isso, ele diz o seguinte, olha, agora você precisa configurar um exploit para esse cara aí. Eu quero que você digite esse comando aqui no seu MSF e dê um Enter. E esse daqui é o exploit, que é a payload, né? É que é basicamente, antes é exploit, agora é a payload, que é basicamente um reverse shell. Então ele vai setar essa payload dentro do meu exploit para executar isso. É uma vulnerabilidade que tem um exploit e a payload é para fazer um reverse shell, ok? Depois disso eu dou um complete
E ele pede aqui para eu executar isso, né? Para eu dar um run, basicamente, para dar um run para executar esse cara. Vamos deixar ele executando e vamos traduzir essa outra paradinha que tem aqui, enquanto executa ali. Ó, agora ele está dizendo o seguinte: confirme se o exploit foi executado corretamente, talvez seja necessário pressionar Enter para que a shell DOS apareça. Coloque essa shell em segundo plano com Ctrl Z. Se isso falhar, talvez seja necessário reiniciar a VM ou tentar executar novamente antes de reiniciar esse seu destino. O Ctrl Z no MSF Console é basicamente para você sair da sua sessão. Ele trabalha com sessões. Então, se você, por exemplo, conseguir hackear mais do que uma máquina, vai aparecer sessão 1, sessão 2, sessão 3 e assim por diante. Então, quando você dá um Ctrl Z, você sai da sua sessão. Tá? É basicamente isso. Então, vamos esperar ele executar aqui o exploit ou payload para a gente ver se vai funcionar, para a gente ver se ele vai conectar. E aí a gente dá o Ctrl Z. Com esse exploit, com esse payload, a gente já vai ter acesso à máquina, porque a gente colocou um payload como reverse shell. Então, se ele executar da forma bem feita, vamos dizer assim, a gente vai ter acesso diretamente ao reverse shell dessa máquina. Pode dar problema, tá, gente? Para deixar bem claro aí que a conexão pode falhar, talvez a gente precise reiniciar a máquina, talvez a gente precise fazer algum outro tipo de configuração. Deixa eu só confirmar uma parada aqui para ver se não tem erro, que é o meu IP. Não, meu IP é esse mesmo. Tá certo. Porque se eu setar errado, não vai funcionar. Eu vou pausar porque pode demorar. Já volto quando funcionar. Beleza, acabou aqui, mas eu tive que fazer uma alteração. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, tá? Primeiro ele deu erro. Ele continuou, tipo, ele tentou conectar e deu erro. Ó, ele deu erro e ele disse assim, ó, o exploit foi completo, mas a sessão não foi criada, tá? Então ele deu erro. Deixa para ser bem claro para vocês. Eu dei o show options pra gente ver se estava tudo certinho, se eu tinha setado os IPs bonitinho, estava tudo certo. O que eu mudei, né? Eu mudei a porta. A porta estava 4444, tá? A local port, a porta que eu vou fazer o reverse shell, e eu mudei ela para 4440, porque provavelmente essa porta estava sendo utilizada aqui pelo meu Linux de alguma forma, e aí ele executou. Eu só dei o run e ele executou, tá? Ele trigou normal, peguei a shell, tô aqui nela inclusive, tá? Então tô aqui na minha shell, se eu der um whoami, você vai ver que eu estou como NT Authority System já, beleza? Então esse é o meu whoami. Porém, aqui a gente já acabou, né? Então é DOM complete. Tem que dar Ctrl Z, né? Ele está pedindo para dar Ctrl Z. Vamos dar o Ctrl Z. Ele pergunta se eu quero sair da minha sessão 1. Eu digo que sim. E para mim ver as minhas sessões é só dar um Show Sessions. E aí eu vejo todas as minhas sessões. E aí, se eu quiser usar essa sessão, para acessar, né? No caso, essa sessão, eu utilizo o comando sessions-i e coloco o número da sessão que eu quero acessar. Beleza? Então aqui fechou, vamos para o Escalate, que ele pede também. Aqui no Escalate, ele já disse, né, para eu dar o meu Ctrl Z e etc. E eu preciso dar um upgrade na minha shell no Metasploit. É basicamente isso que ele está solicitando aí para mim. E como que eu posso fazer isso? Via Meterpreter, na realidade. Eu vou até copiar esse cara, vou lá colocar no tradutor para a gente ver o que está falando, beleza? Se você ainda não fez isso, coloque a shell obtida anteriormente em segundo plano com Ctrl Z. Pesquise online como converter uma shell para shell Meterpreter no Metasploit. Qual é o nome do módulo post que a gente vai usar? Me coloque aqui o caminho exato. Então eu tenho que converter a shell Meterpreter no Metasploit. Como que faz isso? Né? Como eu já trabalho na área há um tempo, já usei isso daqui há um tempo, eu sei como fazer, eu não preciso pesquisar no online. E é simples, tá? Você primeiro pode fazer assim, ó, search, ok? Shell to Meterpreter. Opa, Meterpreter. Para fazer uma pesquisa. E olha só que legal, ele já trouxe aqui pra gente. Olha, existe sim uma forma da gente fazer isso aqui dentro do Metasploit. O Metasploit ele já dá essa opção para você. E essa forma é o Post Multi-Manage Shell to Meterpreter. Né? Para eu ter uma Shell Meterpreter.
Basicamente isso vai servir para fazer escalação de privilégio, execução de comando e tudo mais. Vamos ver se é isso mesmo? É isso mesmo, perfeitamente isso, tá? Esse é o caminho que eu preciso seguir. E agora, o que eu faço é dar um use nela, né? Eu dou um use 0. Opa, use 0, que é o número de referência dela. Estou usando ela já. Já estou com o Metterpreter, ele já está habilitado, ele já está setado aqui para mim. Ok? Então ele falou aqui, se você tem que selecionar esse módulo path, né? Agora, o que você precisa setar no show options, né? Que tipo de coisa que você precisa setar no show options? É a mesma coisa que apareceu antes, que era session. Era session não, era rhosts, né? Então aqui eu dou um show options pra gente ver isso, né? Pra gente ver o que precisa setar aqui. Olha, aqui já tá true, aqui não precisa setar, obrigatoriamente não precisa, né? Tá dizendo que não. Aqui a porta já tá na 4433 e aqui tem um session, né? O session não tá setado, né? Não setei nenhuma sessão. Então, provavelmente é session a minha resposta. É session, beleza? E qual sessão que eu tenho que setar aqui, então? Eu tenho que dar um set session, certo? Qual que é a sessão? É a sessão que eu tenho aqui em cima já, né? A sessão 1, que é a única sessão que eu tenho aberta. Então, eu vou colocar aqui sessão 1. Show? Setei, dou um run para ele executar. Aí ele está fazendo o upgrade da sessão 1. Ou seja, ele está atribuindo mais funções para a minha sessão 1. Escalação de privilégio, execução de comando e muita coisa. O Metterpreter, ele basicamente funciona para isso. Agora ele está dizendo aqui, eu esqueci de uma parada, eu acho. Eu esqueci de uma parada, tenho certeza que eu esqueci de uma parada. Que é o o L-host, né? Ó, se eu vim aqui em Show Options de novo, você vai ver que tem um L-host ali também, né? Ele não é necessário, mas eu quero ele. Então eu vou dar um set L-host. Esse set L-host vai ser para fazer a minha conexão reversa, para não perder a minha conexão reversa e etc. Então eu vou colocar o meu IP novamente aqui. E agora sim eu dou run. Tá? Agora sim eu dou run. Então agora sim ele está fazendo o upgrade. Ele disse aqui que deu falha, porque a porta 4433 já está sendo utilizada em outro processo. Então, eu vou mudar essa porta então, né? Set L-port. Eu vou colocar a 4443. 4449, vai, para não dar problema. Foi. Agora eu dou um run. Agora vamos ver se vai dar problema ou não. Ele está startando aqui o processo. Ó, aqui, o que ele está pedindo é o seguinte, né? Defina a opção necessária. Talvez seja necessário listar todas as sessões para encontrar o seu destino, né? Que é a sessão 1, a gente já sabe disso. Só dá um complete. Aí ele está dizendo o seguinte. Corra, se isso não funcionar, tente completar o exploit. Então, o completar o exploit seria colocar o L-host que eu coloquei. É bem didático, né? É bem tranquilo. Quando a conversão da Shell Metterpreter for concluída, selecione a sessão para uso. Então, estou esperando ela ser concluída aqui, ela ainda não foi concluída. Ó, tá dizendo aqui, ó, sessão Metterpreter 2 aberta. Então, a sessão já está aberta. Ele está concluindo essa sessão, vamos dizer assim. Agora, se eu der um show sessions, você pode ver que eu tenho a minha sessão Metterpreter também, tá? Minha sessão Metterpreter está aberta. E se você for ver a informação, tem diferença. A primeira, eu estou com esse banner aqui, e a segunda, eu estou com nt authority system @john, tá? John PC, beleza? Então, a minha sessão, ela já está aqui. O que ele pediu para eu fazer, né? Ele pediu para eu confirmar se ela está funcionando. Então, como que eu faço para acessar uma sessão? Eu estou aqui com elas, e para acessar uma sessão, eu dou um sessions -i 2. Estou na minha sessão, tá? Aqui na minha sessão, se eu der um Ruamai, não funciona o Ruamai aqui, perdão. Aqui na minha sessão, está funcionando, consigo fazer as paradas aqui. Posso dar um complete. Na realidade, ele diz o seguinte, ó, para você não se perder, tá? Verifique se escalamos para NT Authority System. Execute get system para confirmar isso. Então, se eu dou um get system,
already running a system. Beleza, tá funcionando essa parada, tá? Show, foi, tá? Foi. A parada já está funcionando, já estamos aqui dentro, já estamos com o rolê funcionando. Agora, ele tem um outro comando para executar aqui no Meterpreter, que é o PS, né? O PS, ele faz basicamente uma listagem de processo. Então, olha só. Se eu vim aqui, ele diz assim, ó, liste todos os processos em execução via PS. Só porque somos sistemas ou system, não significa que o nosso processo seja. Encontre um processo no final desta lista que esteja em execução em NT Authority System. Anote o ID do processo. Então, eu dou um PS aqui, que é o que ele está pedindo, tá? E no final dessa lista, eu tenho alguns NT Authority System. Eu tenho o 2792 e o 2744. 2792 e 2744, por enquanto, porque eles podem mudar esses IDs, né? Então, ele pediu para anotar, anotamos, vamos dar um complete. E ele pediu aqui uma outra parada. Você precisa migrar esse processo. É isso que ele está dizendo. Ó. Migre esse processo usando o comando migrate process ID, onde o ID do processo é o que você acabou de anotar na etapa anterior. Isso pode levar várias tentativas. Migrar o processo não é muito estável. Se isso falhar, você pode precisar executar novamente o processo de conversão ou reinicialização da máquina caso ocorra algum erro. Então, vamos tentar fazer esse migrate desses dois processos que a gente tem aqui, que é o 2792. Então, migrate 2792. Deu falha, que legal. E migrate 2744. Deu falha também. Pode ser que tenha apresentado falha aqui, mas tenha migrado o processo. Tá? Isso pode acontecer também às vezes. Se eu der um PS só para ver se esse processo mudou de ID, a gente vai ver que não, mas eu também tenho o 2664. Então eu posso tentar migrate 2664. Ih, esqueci do 6. 2664. 2744. Pode estar dando erro aqui na operação, mas o processo ele tenha sido migrado, tá? Mas isso daqui é basicamente para você aprender a migrar o processo, migrar um processo para fazer escalação de privilégio. Mas beleza, vamos completar esse cara. Se der erro lá na frente, a gente volta e tenta migrar de novo, porque não está indo realmente aqui. Tá pelo menos dizendo que está com erro, né? Agora ele está dizendo o seguinte, preste atenção aqui comigo. Ele está dizendo que é a hora do cracking, né? É a hora de dar um dump nos no default users passwords. Cara, a gente vai acabar trabalhando com NTLM de novo, igual foi no vídeo passado. Dentro do nosso shell Meterpreter elevado, ou seja, o Meterpreter em si, execute o comando hashdump. Isso despejará todas as senhas das máquinas desde que tenham o privilégio correto. Para isso, qual é o nome do usuário não padrão? Então vamos lá, hashdump. Administrador é um usuário padrão, guest, que é o visitante, é um usuário padrão, John é o usuário não padrão. Então, qual que é o nome do usuário não padrão? É John. Ok. Agora ele está dizendo para eu copiar a senha e craquear ela, né? E descobrir qual que é a senha. Copie essa hash de senha para um arquivo e pesquise como quebrá-lo. Gente, a gente pode fazer isso com John the Ripper, a gente pode fazer isso com Hashcat, mas a gente pode fazer isso também com CrackStation, que a gente já viu funcionar na aula passada. Então vamos com CrackStation, que é online, é mais rápido, não precisa ter dor de cabeça para ver se vai funcionar. E aí, se funcionar, beleza. Se não funcionar, a gente vai para outra ferramenta que já esteja aqui, né? Então, CrackStation ali rodando. E a gente já achou a senha aqui, que é essa senha. Eu vou anotar ela aqui para não perder, né? Com essa senha eu dou um submit. E tá correto, tá perfeito, não teve problema a princípio. Agora é hora de encontrar as flags, tá? Então é hora de encontrar as tradicionais flags na máquina. E você pode representar essas flags em locais do sistema comuns. Então, vamos completar essa parada aqui, né? Vamos completar essa série. Ele está dizendo o seguinte, essa flag
Deixa eu até traduzir pra gente não ter erro. Ih, apertei sem querer o botãozinho aqui de abrir o rolê. Flag 1. Esse sinalizador pode ser encontrado na raiz do sistema. Pô, onde é que é a raiz do sistema no Windows? É o C, né? Geralmente, normalmente, comumente, é o C. Então a gente vai para o cdc, // e vamos ver se está aqui dentro. Está aqui dentro, gente. Flag1.txt. Tá bonitinho aqui dentro. Se eu der um cat flag1.txt, essa é a minha flag. Essa daqui é a minha flag, ó. Deixa eu copiar ela. Jogar aqui para dentro para confirmar. Toma. E foi. A flag 2. Vou copiar a flag 2, vou colocar aqui, mas tem um jeito de encontrar ela aqui, né? Se o sinalizador pode ser encontrado no local onde as senhas são armazenadas. Errata, o Windows realmente não gosta de localização deste sinalizador. Pode ocasionalmente excluí-lo, pode ser necessário, em alguns casos, encerrar, reiniciar a máquina, belelê. Vamos lá. A gente sabe, vamos para a linha de raciocínio básica. A gente sabe que o nome desse arquivo é flag1.txt. Será que em lógica o nome da flag 2 não é flag2.txt, o nome desse arquivo? Será que não? Vamos pesquisar e a gente consegue fazer isso no Meterpreter. Search flag2.txt. Ele disse aqui que eu não... Ah, tá certo, eu não coloquei o tipo, né? É "-f". É um file, não é "-f". Então, search file flag2.txt. Se ela tiver o mesmo nome, a gente vai achar. Se ela não tiver o mesmo nome, a gente vai ter que ir pela dica do tryhack me ali, que não vai ter jeito, tá? E esse processo ele pode demorar um pouquinho. Lembra que eu estou buscando basicamente todos os arquivos do Windows. Achei, né? Ele está dentro do system32 config, tá? Então vamos lá, cd Windows, system32, ok? Config, estou lá dentro, e cat flag2.txt. Show! Tá aqui, ó, bonitinha. Minha flag está aqui, bonitinha. E toma. Pô, Afonso, como que a gente vai achar a flag 3? Vamos pela dica do tryhack? Óbvio que não. É óbvio que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Porque se a flag 2 tem o mesmo padrão da flag 1, em teoria, esqueci o "-f" de novo. Em teoria, a flag 3 ela tem que ter o mesmo padrão também. A gente acabou de encontrar ela, bem fácil, inclusive. Então, eu dou um cd c /users. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Não foi. Não foi. Show. Onde é que eu tô mesmo? Será que eu tô na Lagoinha? É que eu entrei lá dentro da pasta, né? Então deixa eu dar um ls aqui, só pra ver uma paradinha. ls. Aqui eu já tô no C, então é só cd users. Agora vai. cd users, show. Onde é que ela tá mesmo? Users John Documents. cd John. cd Documents. Aqui dentro que ela tá? É aqui dentro que ela tá. Cat flag 3. E tá aqui a minha flag. E show! Terminamos a máquina Blue, bem tranquila, né? Até porque a própria máquina ela te dá várias dicas do que você tem que fazer. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários o que você achou dessa resolução. E não se esqueça de dar uma olhadinha nos nossos vídeos já postados e em guiaanonima.com para você aprender mais sobre segurança da informação e hacking. Valeu e até mais!